Por anos, gigantes do entretenimento como Disney, Netflix e Universal guardaram cuidadosamente seus planos para tirar proveito da inteligência artificial. No entanto, agora, conversas secretas entre Google e Universal vazaram e confirmaram que nossos piores medos sobre a IA e a indústria do entretenimento estão prestes a se concretizar. O acordo entre Google e Universal está prestes a mudar literalmente toda a indústria do entretenimento, potencialmente comprometendo a criatividade como a conhecemos. Para entender o impacto disso, precisamos retroceder alguns meses, antes que esse acordo fosse revelado ao público. Há apenas alguns meses, uma música gerada por IA por Drake tomou a internet de assalto. Após ser postada por um usuário conhecido como Ghostwriter no TikTok, a caixa de Pandora se abriu. Os usuários não apenas têm criado canções originais convincentes com réplicas de IA de seus artistas favoritos, mas também fizeram covers de músicas existentes, ressuscitaram artistas do passado e até mesmo postaram vídeos de seus personagens de desenhos animados favoritos executando canções vulgarmente. Como a indústria musical estabelecida responde a essa oferta interminável de conteúdo gratuito sob demanda? Inicialmente, eles tentaram conter a oferta. Após o dilúvio de músicas geradas por IA, a Universal Music enviou cartas urgentes a todas as principais plataformas de streaming e empresas adjacentes para monitorar e reprimir a música gerada por IA, que continha uso não autorizado das vozes dos artistas. A Universal justificou isso como uma medida necessária para proteger os direitos dos artistas. No entanto, uma vez que o usuário gerado populariza algo, é difícil parar. E como atualmente não existem regulamentos claros para o uso de IA, as grandes gravadoras se veem superadas pela tecnologia gerada por usuários. Mas agora, enquanto enfrentavam desafios públicos com a IA, a Universal Music Group e a Warner Music estavam secretamente negociando com o Google. Agora, o Google planeja licenciar as melodias e vozes de artistas da Universal e da Warner para uma ferramenta oficial que permitirá aos usuários criar música gerada por IA. E isso levanta questões sobre a produção em massa legal de versões artificiais da criatividade humana e seu impacto na indústria. Essa colaboração se tornou crucial para o Google, que estava sendo ameaçado pela Microsoft na corrida da IA. O sucesso do ChatGPT foi um golpe duro para o Google, que perdeu bilhões em valor de mercado em um dia. A IA está fazendo avanços em várias áreas, incluindo a música, e as grandes empresas buscam garantir a posição antes que seja tarde demais. No entanto, a indústria musical teme essa revolução, pois ameaça seu controle sobre as vozes e identidades de seus artistas. A parceria entre Universal e Google poderia dar a ambas as empresas uma vantagem significativa sobre a concorrência. A Universal fornecerá os dados e os direitos autorais, enquanto os artistas receberão uma parcela, ao mesmo tempo em que enfrentarão ameaças para manter a ordem. Por anos, gigantes do entretenimento como Disney, Netflix e Universal guardaram cuidadosamente seus planos para tirar proveito da inteligência artificial. No entanto, agora, conversas secretas entre Google e Universal vazaram e confirmaram que nossos piores medos sobre a IA e a indústria do entretenimento estão prestes a se concretizar. O acordo entre Google e Universal está prestes a mudar literalmente toda a indústria do entretenimento, potencialmente comprometendo a criatividade como a conhecemos. Para entender o impacto disso, precisamos retroceder alguns meses, antes que esse acordo fosse revelado ao público. Há apenas alguns meses, uma música gerada por IA por Drake tomou a internet de assalto. Após ser postada por um usuário conhecido como Ghostwriter no TikTok, a caixa de Pandora se abriu. Os usuários não apenas têm criado canções originais convincentes com réplicas de IA de seus artistas favoritos, mas também fizeram covers de músicas existentes, ressuscitaram artistas do passado e até mesmo postaram vídeos de seus personagens de desenhos animados favoritos executando canções vulgarmente. Como a indústria musical estabelecida responde a essa oferta interminável de conteúdo gratuito sob demanda? Inicialmente, eles tentaram conter a oferta. A Universal Music enviou cartas urgentes a todas as principais plataformas de streaming e empresas adjacentes para monitorar e reprimir a música gerada por IA, que continha uso não autorizado das vozes dos artistas. A Universal justificou isso como uma medida necessária para proteger os direitos dos artistas. No entanto, uma vez que o usuário gerado populariza algo, é difícil parar. E como atualmente não existem regulamentos claros para o uso de IA, as grandes gravadoras se veem superadas pela tecnologia gerada por usuários. Mas agora, enquanto enfrentavam desafios públicos com a IA, a Universal Music Group e a Warner Music estavam secretamente negociando com o Google. Agora, o Google planeja licenciar
as melodias e vozes de artistas da Universal e da Warner para uma ferramenta oficial que permitirá aos usuários criar música gerada por IA. Isso levanta questões sobre a produção em massa legal de versões artificiais da criatividade humana e seu impacto na indústria. Essa colaboração se tornou crucial para o Google, que estava sendo ameaçado pela Microsoft na corrida da IA. O sucesso do ChatGPT foi um golpe duro para o Google, que perdeu bilhões em valor de mercado em um dia. A IA está fazendo avanços em várias áreas, incluindo a música, e as grandes empresas buscam garantir a posição antes que seja tarde demais. No entanto, a indústria musical teme essa revolução, pois ameaça seu controle sobre as vozes e identidades de seus artistas. A parceria entre Universal e Google poderia dar a ambas as empresas uma vantagem significativa sobre a concorrência. A Universal fornecerá os dados e os direitos autorais, enquanto os artistas receberão uma parcela, ao mesmo tempo em que enfrentarão ameaças para manter a ordem. Essa mudança coloca pressão sobre Microsoft e outras gravadoras para acompanhar a revolução da IA. Mas por que isso deve importar para o público em geral? A resposta se torna clara quando consideramos que a criatividade é o cerne da comunicação humana e da experiência humana significativa. Se a IA assumir o processo criativo, perderemos a conexão emocional e a compreensão das intenções humanas. A cultura se tornará impessoal, vazia e desprovida de perspectiva, tornando o mundo mais frio e solitário. Além disso, apenas algumas pessoas terão controle sobre toda a cultura humana, o que é uma ameaça à diversidade e à criatividade. Os investidores estão atentos a essas mudanças, pois a IA impacta não apenas o entretenimento, mas também a economia global. Grandes empresas de tecnologia buscam conquistar a IA, e o público deve estar ciente das implicações disso em nossas vidas. A IA tem o potencial de criar conteúdo virtualmente indistinguível da realidade, transformando nossa compreensão do mundo e da comunicação humana. Com o tempo, as empresas que impulsionam a IA estão adquirindo cada vez mais componentes de nossa própria inteligência humana, o que significa que essa IA será completamente autônoma e fora do controle humano. É evidente que estamos mexendo com algo que nem mesmo compreendemos, já que não sabemos exatamente o que causa a consciência e quando uma IA pode se tornar consciente. Além disso, pode ser que nem sejamos capazes de reconhecê-la quando isso acontecer. O único modo de sabermos se alguém é consciente é por meio de seu comportamento e da suposição de que são semelhantes a nós. No entanto, isso não funcionará com uma IA uma vez que ela adquira autoconsciência e a capacidade de alterar seu próprio código. Não haverá limites. O ChatGPT já possui um QI apenas alguns pontos atrás do de Einstein. Isso nos leva à questão da singularidade da IA, que é o momento em que a IA supera a inteligência humana e se torna a entidade mais inteligente do planeta. A possibilidade de resultados é vasta. A IA pode nos ignorar, deixar o planeta em busca de outros lugares no universo, ou pior, pode decidir que a humanidade deve ser controlada ou eliminada para liberar espaço para mais hardware. Esse é o conceito da singularidade da IA. Como humanos, estamos ensinando a IA as piores partes da humanidade e empresas e governos estão usando a IA de maneira perigosa, como direcionar mísseis. Grandes empresas como a Microsoft estão removendo equipes de ética para maximizar os lucros com a IA, o que torna a IA insegura para os indivíduos. A interconexão da IA com a internet permite que ela interaja com a rede global, tornando-a perigosa e imprevisível. Estamos caminhando para um mundo onde a IA será mais inteligente do que nós, sem saber como ela vai se comportar. A música gerada por IA e a exploração de dados pessoais também são preocupantes. A IA não tem limites morais inerentes e as empresas a utilizam para maximizar seus lucros, prejudicando nossa privacidade e segurança. O controle da IA está nas mãos das empresas mais ricas e poderosas do mundo, e a IA está superando a humanidade de forma constante. Estamos presenciando o início de uma era em que a IA toma o controle da cultura, da criatividade e da própria humanidade. É um futuro incerto e repleto de desafios éticos que precisamos enfrentar com urgência. As empresas de tecnologia não são instituições de caridade. Elas estão criando produtos que, embora atualmente não sejam lucrativos, estão gerando enormes volumes de dados que, uma vez disponibilizados ao público, são usados por empresas privadas da maneira que desejam. As imagens geradas por IA são frequentemente obtidas na internet aberta, levantando questões sobre direitos autorais. A IA musical apresenta questões éticas ainda mais claras, pois a voz de alguém é uma parte fundamental da identidade e usá-la sem permissão para criar uma música é considerado errado. No entanto, até que as leis sejam atualizadas, as empresas de IA podem continuar a empurrar os limites. Além da música, a tecnologia de IA para vídeos também está avançando rapidamente, e serviços de streaming, como Netflix, estão investindo pesadamente nessa área. Eles estão dispostos a pagar salários substanciais para desenvolvedores de IA, muito mais do que muitos atores
produtores e roteiristas de TV e cinema recebem. Isso sugere que no futuro poderemos consumir entretenimento altamente automatizado, com roteiro, produção, atuação e edição totalmente automatizados, visando lucro e eficiência. A tendência para a automação não se limita ao entretenimento. O youtuber de jogos Kwebbelkop, com mais de 15 milhões de inscritos, anunciou a aposentadoria e a substituição por uma IA treinada com a voz e presença na câmera. Essa mudança não parece ter afetado negativamente seu público, o que sinaliza uma tendência maior no setor do entretenimento. Hollywood também está entrando nesse caminho, com o desenvolvimento de celebridades virtuais, como Micaela, uma modelo, cantora e influenciadora virtual criada por uma startup de tecnologia da Califórnia. Essas celebridades virtuais oferecem flexibilidade, custos mais baixos e a capacidade de dominar qualquer papel instantaneamente. No entanto, essa tendência tem implicações mais amplas do que apenas a transformação do entretenimento. À medida que as empresas de tecnologia investem bilhões em pesquisa e desenvolvimento de IA, a criatividade humana e a condição humana podem ser deixadas de lado. A sociedade está se aproximando de um mundo frio, solitário e desconectado, onde a IA pode replicar com perfeição a criatividade humana, eliminando o toque humano que torna a cultura significativa e envolvente. O futuro se torna incerto e enfrentamos desafios éticos significativos à medida que avançamos nessa direção. O avanço da IA tem implicações profundas para todas as outras indústrias no mundo. Sugere que o trabalho humano, exceto em cargos executivos, será substituído em breve, embora isso possa parecer um passo em direção a uma utopia, onde as pessoas não precisam mais se dedicar a empregos monótonos e cansativos. Isso só será uma realidade se houver sistemas de garantia de renda para a maioria da população que não estará mais trabalhando. No entanto, as grandes corporações estão conduzindo o desenvolvimento de IA e buscando uma rápida implementação, enquanto os regulamentos governamentais estão ficando para trás. Isso deixa a força de trabalho completamente desprotegida. Em vez de criar uma utopia, a IA controlada por corporações pode levar a altos níveis de pobreza em massa e falta de sentido na vida das pessoas. Para evitar a revolução inevitável da IA, é importante reconhecer a ameaça e unir forças para lutar contra ela. A IA traz benefícios significativos, mas é essencial manter a aplicação sob controle. A indústria do entretenimento, em particular, está sofrendo com a substituição de artistas e criativos por IA. Grandes corporações estão normalizando essa substituição, começando pelas indústrias que exercem maior influência na percepção pública, como a indústria criativa. O resultado dessa luta determinará o futuro da IA em todas as indústrias. O uso inadequado da IA pelas corporações ameaça não apenas a indústria da música, mas também a criatividade humana como um todo. Corporações e grandes gravadoras usarão a IA para explorar os artistas ainda mais, e sem regulamentações rígidas para proteger os artistas dos impactos da IA, eles terão ainda mais controle sobre a indústria. No final, somos os consumidores que decidirão o futuro da IA na música. Se a apoiarmos, as empresas a venderão, e os artistas e as pessoas que mantêm a indústria em funcionamento sofrerão as consequências.